O sociólogo de interesse em questão é o Evert Goffman, sociólogo contemporâneo que se difere dos demais sociólogos já pela sua formação dada em sociologia. Ele nasce nos Estados Unidos, no Canadá, no ano de 1922. Forma-se em sociologia e a sua especialização ela se dá no campo da antropologia social e também no campo da sociologia. É interessante que esse sociólogo vai debruçar suas ideias justamente sobre o interacionismo simbólico. É conhecido também como sociólogo da vida cotidiana, e os principais conceitos de Goffman são sobre a interação social, o processo de socialização, o status, os papéis sociais, o controle social e o estigma. Os principais livros de Goffman são A Representação do Eu na Vida Cotidiana, publicado em 1959, Manicômios, Prisões e Conventos, publicado no ano de 1961, Estigma, Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada, publicada no ano de 1963, Ritual de Interação, Ensaio sobre o Comportamento Face a Face, publicado no ano de 1967, e Os Quadros da Experiência Social, uma perspectiva de análise, em 1974. Já pelos títulos dos livros, nós percebemos como o Goffman vai demonstrar a sua análise sociológica a partir da interação do eu e da representação que nós temos diante da sociedade. Tendo em vista que nós representamos, de acordo com Goffman, ele usa a metáfora de representação, nós representamos vários papéis na sociedade. Em um determinado contexto, quando eu estou na turma de uma determinada sala de aula, eu posso agir com o papel de professor. Ou então posso também estar usando o papel de aluno em casa como pai de meus filhos, ou então como filho da minha mãe. Nesse sentido, nós representamos diversos papéis na sociedade. E então Goffman, pelo seu método de análise sociológica, ele vai falar desse processo de socialização na sociedade, a partir de uma interação social. Essa função é exercida pelas instituições e os papéis desempenhados pelas instituições são desempenhados tanto pelas instituições sociais como pelos grupos sociais e também pelos sujeitos que agem na sociedade. Assim, existem duas formas de interação social. Primeiro, o Goffman fala da questão da socialização primária, onde, quando nascemos, crianças, nós começamos a nos socializar por meio da afetividade, por meio da família, do contato com nossos pais e nossos familiares. E no segundo momento é a socialização secundária, que já é dada quando nós nos interagimos com os outros, por meio da escola, no trabalho, nas práticas esportivas, nos jogos de futebol e etc. Os principais conceitos que nós podemos abordar em Goffman são os seguintes. Primeiro, nós temos esse processo de socialização, que nada mais é do que a adoção de condutas reconhecidas socialmente no processo de interação social, por parte de indivíduos em grupos. Então, se eu quero interagir com um determinado grupo, eu tenho que fazer parte dessa interação social. É o jogo que eu tenho que jogar, as regras do jogo. É saber me comportar, é como agir em determinado grupo ou meio social. Depois, a interação social, realizada segundo as posições e os papéis executados por atores e grupos sociais. Então, em cada momento que eu estiver em determinado lugar, eu devo interagir socialmente. O terceiro ponto é o controle social, relacionado à ideologia e observado em diferentes instituições sociais. A ideologia aqui, não no caso negativo, mas na verdade, se observarmos, a ideologia está presente em todos os momentos de determinada sociedade, de determinada época. Nós carregamos hoje uma determinada ideologia que pode ser diferente ou controversa à ideologia da ditadura militar, por exemplo. O outro ponto que o Goffman aborda é sobre o status.
né? Que são posições sociais ocupadas por grupos e indivíduos nas diversas esferas da sociedade. E isso pode ser dado por uma titulação, por um prestígio social que vamos adquirindo ao longo do tempo. E por fim temos o estigma, que o Goffman vai trabalhar muito bem isso, que o estigma pode ser pela classe social, pode ser pela raça, pode ser pela religião, onde acabamos estigmatizando o outro, ou então somos estigmatizados por não estarmos adequados aos padrões que determinado grupo impõe como certo ou errado. E dessa forma essas pessoas estigmatizadas formam outros grupos, né? Então nós percebemos como a sociologia do Goffman é pertinente, é salutar e ela é interessante para compreendermos a nossa realidade vivida pela ótica da sociologia, porque na verdade o Goffman, ao trabalhar isso, ele propõe o papel da desconstrução daquilo que parece natural.